Imagine um lugar onde o céu e o inferno se encontram, onde o inexplicável acontece diante dos olhos, mas é silenciado pelos corredores do poder. Um lugar onde o divino e o obscuro são julgados por homens vestidos de batina. Em maio de 2024, um documento discreto publicado no Vaticano reacendeu uma antiga e perigosa questão. Quem decide o que é um milagre? E por que agora? O Vaticano, coração da Igreja Católica e um dos centros de poder mais antigos do mundo, acaba de apertar o cerco em torno dos chamados eventos sobrenaturais. Aparições de santos, mensagens da Virgem Maria, curas milagrosas. Todos agora estão sob uma nova e rígida vigilância. Mas por trás das justificativas oficiais, esconde-se algo muito mais sombrio. Uma luta pelo controle da fé, da verdade e do que pode ou não ser revelado ao mundo. Desde Lourdes, em 1858, até Medjugorje, nos anos 1980, a Igreja sempre teve dificuldade em lidar com os chamados sinais divinos. Em muitos desses casos, multidões se formaram, milagres foram relatados, peregrinações começaram, e junto com elas, dinheiro, fama e caos. A nova regra é clara: nenhum bispo poderá mais autenticar um evento sobrenatural por conta própria. Agora, tudo deve passar pelos escritórios centrais do Vaticano. A decisão final cabe apenas ao Papa e aos seus conselheiros. Mas o que motivou essa mudança? Fontes internas sugerem que um aumento recente de supostas aparições na América Latina e na África tem causado preocupação no alto escalão da Igreja. Alguns desses fenômenos atraíram milhões de seguidores, desafiando diretamente a autoridade do Vaticano. Há relatos de estátuas que choram sangue, de pessoas que afirmam receber mensagens divinas em sonhos, de locais onde dizem a Virgem apareceu em plena luz do dia diante de centenas. Mas talvez o caso mais estranho tenha acontecido na Itália, uma pequena cidade no sul do país, onde moradores juram ter presenciado um milagre reverso. A presença de algo escuro que imitava uma aparição sagrada, mas deixava um rastro de medo. Esses relatos, como muitos outros, nunca chegaram ao conhecimento do público. Foram silenciados, abafados, esquecidos, até agora. E então surge uma pergunta inquietante. Será que o Vaticano está tentando proteger os fiéis? Ou está tentando proteger a si mesmo de algo que está prestes a vir à tona? Com essas novas normas, os milagres não serão mais anunciados nem negados. Eles serão simplesmente ignorados, declarados como nihil obstat, nada se opõe, mas nada se confirma. Uma nova forma de censura silenciosa, uma espécie de limbo teológico, onde a fé se choca com o controle institucional. Muitos teólogos alertam: esse movimento do Vaticano pode abrir espaço para seitas, cultos e manifestações perigosas, já que os fiéis buscam respostas fora da estrutura oficial da Igreja. E mais inquietante ainda, alguns desses fenômenos estão ocorrendo dentro dos próprios muros do Vaticano. Vazamentos indicam que uma freira relatou, em segredo, ter testemunhado um evento sobrenatural no subsolo da Santa Sé. Uma visão que a deixou em estado de choque por semanas. O caso nunca foi investigado oficialmente. Ninguém sabe o que ela viu. Mas desde então, o acesso àquela ala subterrânea foi restringido. Coincidência? Ou uma tentativa de esconder algo que nem mesmo a fé consegue explicar? Mas se existe algo que assusta mais do que o silêncio, é o que ele esconde. Há registros não divulgados ao público, arquivos que circulam apenas entre os mais altos escalões da Igreja, manuscritos antigos, cartas de papas, relatos de monges enclausurados, todos apontando para a mesma ideia: algo virá. E quando vier,
não haverá dúvidas. Por séculos, a Igreja acumulou não só fé, mas também segredos. Profecias que jamais foram lidas em voz alta, advertências escritas por santos e visionários, muitas vezes ignoradas ou enterradas. Uma delas é a famosa profecia dos papas, atribuída a São Malaquias. Ela lista em sequência todos os papas da história, até o último. E segundo a profecia, o papa atual seria o último da linhagem. Após ele, viria a destruição de Roma, e com ela, o fim de uma era. Seria coincidência que justamente agora o Vaticano decida centralizar o poder sobre os fenômenos sobrenaturais? Seria apenas prudência? Ou medo? Porque há um detalhe que poucos conhecem. O novo documento de maio de 2024 não nega os milagres. Ele apenas retira sua voz, anula o seu eco, deixa o inexplicável em silêncio. E o silêncio, como sabemos, é o esconderijo perfeito para o caos. Ao mesmo tempo, nos bastidores, as vozes se multiplicam. Teólogos alertam para sinais de um colapso espiritual. Exorcistas afirmam que as manifestações demoníacas têm aumentado. E alguns religiosos falam em segredo de uma tribulação iminente. Mas se isso é verdade, por que esconder? Talvez porque a verdade em sua forma pura seja perigosa demais. Porque admitir que o inexplicável existe é abrir mão do controle. E o poder, como se sabe, não admite incertezas. E assim, uma nova era se aproxima. Uma era onde os milagres não serão celebrados, onde as profecias não serão ouvidas, onde o sobrenatural não será combatido, mas ignorado, como se virando o rosto a Igreja pudesse evitar o confronto final. Mas a fé, a verdadeira fé, não se cala, ela pulsa, insiste, resiste, porque no fim, o que está por vir não poderá ser detido por decretos, dogmas ou documentos selados. E quando acontecer, todos saberemos, talvez não pelas manchetes, nem pelos sermões, mas pelo som da dúvida, ecoando no coração dos fiéis. Então, tudo será revelado, talvez numa aparição ignorada, talvez num milagre recusado, ou talvez no momento exato em que o próprio Vaticano tiver que escolher entre a verdade e o medo. Porque neste jogo, entre o divino e o obscuro, entre fé e poder, só existe uma certeza: o tempo está correndo e o relógio está quase no fim.